Fala pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Daniel e mais um vídeo aqui no canal. E gente, para quem tá perdido, eu estou para embarcar em um navio de cruzeiro para trabalhar. Se você tá vendo isso é porque eu já estou dentro do navio. No último vídeo, se você não assistiu, eu explico um pouco mais como que é o processo para aplicar pro trabalho, tá? Então eu expliquei como que eu apliquei para tentar uma vaga, né, para tentar uma oportunidade de trabalho dentro de um navio. Nesse vídeo eu vim falar um pouco sobre como que é depois que eles falam que você foi aprovado e que você vai ter uma vaga de emprego dentro do navio. Depois que você faz a entrevista de inglês, né, que é mais uma entrevista pessoal e de inglês, depende muito processo para processo, porque alguns processos podem ser diferentes do meu, ou alguns podem ser bem parecidos. Por exemplo, a minha vaga que eu consegui para trabalhar dentro do navio, a posição que eu tô indo, eu não preciso fazer uma entrevista direto com a companhia que me contratou. Eu faço somente com a agência daqui do Brasil, né? Que é a entrevista que eu falo no último vídeo, que é uma entrevista super básica. Agora, para outras posições que são mais difíceis e também que ganham um pouco mais, né? Você faz a entrevista com a agência e depois você faz a entrevista com a própria companhia que vai te contratar. Depende para qual vaga você vai estar tentando, né? A minha era a posição mais simples, então não precisava fazer uma segunda entrevista, então só fiz uma com a agência aqui do Brasil mesmo. Bom, depois que eu fiz essa entrevista, veio a parte de documentação, né? Então vamos lá que eu vou explicar um pouco como que foi mais ou menos. Primeiro de tudo, eles mandaram a oferta de trabalho, e na oferta de trabalho tem explicando tudo exatamente o que você vai fazer. Então lá tem falando o seu trabalho, né, a sua posição, vem falando o seu salário, e lembrando que o seu salário é em dólar, então vem falando quanto que você vai ganhar em dólar. Também vem falando qual que é mais ou menos a carga horária, né? Porque já vou avisando aqui que, por exemplo, é 12 horas, o máximo é 12 horas que você vai trabalhar dentro do navio. Beleza, mas na prática não é assim. Às vezes você pode ficar 12, 13 horas, e eu já vi casos que ficaram até 14 horas trabalhando, tá? Então, não é porque tá no contrato que na prática vai ser assim, então você tem que ir já pensando nisso. E pra não chegar lá e ser um baque, sabe? Que é o que eu tô fazendo. Leiam! Bom, depois que você aceita, você começa a colocar alguns documentos e você começa a ir atrás de outros, né? E quais são esses? O primeiro é o seu passaporte, né? Você tem que ter um passaporte, ou você tem que tirar o mais rápido possível a partir do momento que você foi aprovado pela companhia, né? Então eles te mandaram um e-mail falando que você foi aprovado pra vaga que você aplicou, já vai atrás do seu passaporte, tá? Porque vocês vão ver que dependendo da posição que você tá indo trabalhar lá, é tudo muito rápido. Tudo isso tem que ser em PDF, tá? Segunda coisa, eles pedem documentos, né? Brasileiros mesmo. Então, RG e CPF. Vocês vão ver que, pelo menos no meu, né? Eu acho que na maioria é assim, pelo que eu vi, porque tem várias agências aqui no Brasil que representa um navio, né? Então, tipo assim, se você for aplicar para trabalhar em um navio, você não vai aplicar diretamente no navio. Você vai aplicar para uma agência aqui no Brasil, e essa agência vai fazer o intermédio entre você e o navio. E quando você faz, né, quando você aplica para trabalhar, eles vão meio que fazer um cadastro seu, né, para você fazer um login lá no site para ficar colocando esses documentos, tá? Então você não manda tipo no e-mail pra agência, você entra no site da agência e coloca o documento que eles estão pedindo lá. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas eu quero explicar todas as partes certinho. Pra minha posição, que eu tô falando da minha experiência, na minha posição, eles pediram também um comprovante da vacina da febre amarela, que eu demorei um pouquinho pra entregar, porque eu tinha que ir no posto tomar, e às vezes que eu ia sempre tinha acabado, né? Tem que ir muito cedo. Então, se você vai aplicar, já toma também, porque daí já deixa tudo guardado, né? O comprovante que você vai colocar no sistema e o comprovante que você tem que levar pro navio também, né? Esse comprovante da febre amarela você tem que levar, porque para alguns países vão pedir essa vacina da febre amarela, então você tem que levar no navio, né? Não é o seu cartão de vacina normal do SUS, né? Que todos os brasileiros têm. Você tem que entrar no site do governo e pedir um certificado internacional da vacina. Daí você pega esse comprovante e coloca lá no sistema e também já imprime para levar para sua viagem. E além disso, o mais importante que eles pedem é 2 cursos, que é o STCW, né? Que é obrigatório você ter ele para poder trabalhar em navio. Infelizmente, você não consegue trabalhar em navio, independente de qual área você for atuar lá dentro, você precisa desse curso STCW e não lembro o nome do outro. Não lembro exatamente o nome do outro curso, mas eu vou estar deixando aqui passando na tela, tá? Então vocês são obrigados a fazer
eles, né? Sobre o curso eu vou falar em outro vídeo, porque para falar sobre ele tem que ter mais tempo, porque é um curso, né? Então tem muita coisa para falar sobre valores, como que é a prática, como que é a prova, então eu vou deixar para falar em outro vídeo. Depois que eles tiverem a sua data de embarque, né? Dependendo do seu navio, você vai precisar de um visto para poder embarcar, né? Qual visto que é esse, né? E daí, por isso que eu falei que depende muito de qual navio você tá indo, né? Por exemplo, o meu navio, né? É um navio que ele passa na Europa, praticamente na Europa inteira, mas ele também passa no Brasil, né? Então, eles me entregaram uma data que era dia 26 de novembro, né? No caso, 26 desse mês que eu tô gravando. E eu ia embarcar na Itália, né? Eu ia embarcar em Milão, se eu não me engano, na Itália. E daí, infelizmente, eu fui tentar fazer o agendamento do visto. Por quê? Porque todos os portos que são italianos, então se você for embarcar em algum lugar da Itália, você vai precisar desse visto italiano para poder entrar no país, né? Daniel, mas brasileiro não precisa de visto para ir para a Itália. Sim, não precisa se você está indo a turismo ou se você está indo estudar por até 3 meses. Agora, se você está indo para trabalho, você precisa de um visto específico para entrar. E esse visto é um visto específico para trabalhar em navio. Então, era para mim ir para a Itália, né? Agora é dia 26. Porém, quando eu fui agendar no consulado italiano daqui de São Paulo, infelizmente não tinha mais vaga para esse mês. Ou seja, me lasquei. Mandei mensagem pra agência, da agência mandou mensagem pro navio, porque assim, você fala pra agência, a agência fala pro navio, daí o navio fala pra agência, a agência fala pra você. E daí eles só falaram assim, que eles vão entrar em contato com o consulado italiano pra ver se conseguisse me encaixar, pra eu poder tirar o visto italiano. Ou senão eles vão ter que mudar a minha data de embarque pra algum outro lugar que eu não precisasse de visto, tá? Aí daí eles mudaram pra dia 12 de dezembro, então minha data de 26 de novembro mudou para dia 12 de dezembro, porque o navio vai vir pro Brasil. E daí eu vou embarcar aqui no Brasil, em Salvador agora. Então, assim, um gasto a menos. Por mais que quando eu entrasse no navio eles iam reembolsar o valor do visto, já é um gasto a menos aí no processo, né? Então eu vou embarcar aqui no Brasil mesmo, e daí a gente vai ficar no Brasil e depois a gente vai pra Europa. Outros lugares que precisa do visto é Estados Unidos, né? Então, se você for embarcar em algum navio dos Estados Unidos, como Disney, ou enfim, né? Algum navio que fique nos Estados Unidos, você também precisa de um visto para entrar nos Estados Unidos, né? Na Austrália, também precisa de um visto. Os quais que eu sei são portos em italiano, na Austrália e nos Estados Unidos, tá? Então, se você vê que você está indo para algum desses 3 lugares, né? Como o primeiro embarque, você vai precisar de um visto. Agora, voltando um pouco sobre as vacinas, como eu falei, depende muito o trabalho que você vai fazer lá, né? Por exemplo, se você for trabalhar coisa que mexe com bebida, com comida, você precisa de mais 2 vacinas, se eu não me engano, né? E essas 2 vacinas o SUS não dá e você precisa pagar e tomar, porque é obrigatório para embarcar, né? As únicas vacinas que eu tomei foi a da febre amarela e também tem uma que é a tríplice, eu acho, viral, alguma coisa assim, não lembro direito o nome, vou estar deixando aqui na tela também. Mas eu já tinha tomado ela quando eu tava, tipo, na adolescência, 16, 17 anos. Então, eu não precisava tomar, né, porque eu já tinha tomado. Então, eu só tirei foto lá da minha carteirinha de vacinação e mandei pra agência e foi aprovado, tá? Então, se você estiver indo pra uma posição mais normal, como housekeeping ou recepção, alguma coisa que você não vai mexer com comida e bebida, você normalmente vai precisar dessas 2, né? Que é a febre amarela e a tríplice viral. Então, resumindo, quais são os documentos que você vai precisar? Cursos, vacinas, passaporte, documentação como RG e CPF. Esses foram os documentos que eu precisei. Então, se você precisou de algum outro documento que eu não falei aqui, porque a sua posição é diferente, comenta aqui embaixo para as outras pessoas também já ficar sabendo. Também já comenta qual posição que você é,
tá? Espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo, de tripulante de navio. Quero compartilhar tudo pra vocês, porque é uma vida totalmente diferente, né? Viver no mar e viver viajando e conhecer vários países diferentes. Então quero gravar muito aqui pro canal. E um beijo e até o próximo vídeo. Falou!